Acho que finalmente chegamos no limite desse papo de multiverso. Acho que agora já dá para passar a régua, encerrar o assunto, começar a ter outras ideias, porque essa história de multiverso chegou no seu ápice, no seu fim, não tem mais para onde abrir, porque até a Mônica agora está investindo no Mônica Verso. É o multiverso, uma bagunça para comemorar os 60 anos da personagem aqui do Maurício de Souza, numa mega saga de 6 edições. Uma das coisas mais malucas que eu já li na minha vida. Não faz o menor sentido. E não é porque é gibi infantil, não. É porque não faz sentido. Eu vou conversar sobre isso com vocês hoje aqui no Chico Barney Comics. Esse episódio eu estou gravando do celular, os outros eu gravei do meu computador e vocês perceberam que o áudio não ficou muito bom, a imagem às vezes travava, então eu estou testando fazer esta porra aqui pelo celular. Eu espero que dê certo. Às vezes eu vou ficar olhando assim, ó, porque eu me acho um homem muito bonito e às vezes eu gosto de ficar me observando, porque eu falo com eloquência, entendeu? Eu fico assim, ó, e daí eu gosto de me ver, mas eu sei que eu tenho que olhar para cá. Enquanto eu olho para cá, você, por favor, deixe o seu like. Pô, bonito, hein? Essa luz da manhã aqui, porra, que careca lustrosa. Mas é o seguinte, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, pô, por favor, nunca te pedi nada, inscreva-se. Eu estou muito feliz com a repercussão dos primeiros vídeos. Pô, tive 2 semanas aí meio corridas, consegui fazer menos vídeos do que eu gostaria, mas deixa seu like, se inscreve, porque eu prometo, eu juro que teremos pelo menos 2 vídeos por semana, toda semana aqui no Chico Barney Comics, mas só se você apoiar nós aí, porra, ajuda nós, deixa seu like. Bom, em primeiro... Pô, ficou boa essa virada aqui, né? Em primeiro lugar, eu acho importante deixar muito claro que eu sou um entusiasta da Turma da Mônica. Eu gosto muito dos gibis da Turma da Mônica, até hoje. Assim, eu acompanho desde que eu sou moleque, obviamente, fui um dos alfabetizados pela Turma da Mônica, pelo Menino Maluquinho, e até hoje de vez em quando eu compro, assim, sempre quando tem alguma mudança ou quando tem alguma coisa. Recentemente o gibi deixou de ser mensal e passou a ser quinzenal, foi uma estratégia da Panini, até onde eu consigo enxergar, para diminuir o custo da edição única, porque quando eles relançaram essa terceira série, a numeração atual, todos os gibis tinham 100 páginas, que era mais do que costumava ter, né? Normalmente a da Mônica e do Cebolinha era um pouco mais grosso e os outros eram mais fininhos. Daí eles fizeram toda a coleção, né? Toda a linha de gibis mensais com 100 páginas, só que com esse aumento de preço de papel e tudo, o gibi básico da Mônica ia custar mais de R$10. Então, o que eles fizeram? Eles diminuíram pela metade o tamanho. Hoje as revistas têm 48 páginas, se eu não me engano. E só que transformaram em quinzenal. Então, eles diminuíram o preço unitário. Em vez de ficar mais de 10 conto, custa R$ 6,90. E aí, para o consumidor eventual, né, acaba ficando aquele gibi com o troco do pão, né? Eu gosto dessa estratégia da Panini, da MSP, porque é importante ter esse produto de entrada, digamos assim, né? Só que é um ritmo frenético de lançamento. Quinzenal, hoje em dia, para as bancas como estão, né? Eu não sei como funciona na assinatura, mas as bancas que ainda vendem revistinhas, elas estão atuchadas de revistas da MSP. Tem 3 bancas aqui na minha região e eu passo diariamente com o José Carlos Pagode em todas elas. E rapaz, a quantidade de gibi que tem lá da Turma da Mônica hoje em dia é impressionante, cara. Eu fico bem chocado. Mas eu gosto, assim, ó, por exemplo, eu tenho revista aqui do tempo do Onça, pô. A Mônica tá fazendo 60 anos, eu sou da época que ela tinha 30, né? E eu tinha um pouco menos também. E a Panini, além dessa série, né, das mensais, tem as edições especiais, tipo esse almanaque temático, que é super divertido. Aqui e seus amigos, que acho que eles tinham acabado com a criatividade, falaram, põe aí seus amigos.
E a Panini está lançando, eu acho a ideia mais ousada deles, que é o Omnibus aqui. É tipo um Omnibus, que eles estão lançando uma coleção compilando anos inteiros das revistinhas da Mônica e agora do Cebolinha também. É interessante, eu acho curioso. Eles fizeram muitos anos atrás, eles relançavam facsímiles das edições. Não sei se vocês lembram disso, a Panini fez, era um projeto que eu achava bem interessante, bem legal. E claro, além de toda a variedade de coisas da Panini, teve também essa linda coleção da Pipoca Nanquim, com as histórias do Horácio, né? Tudo feito pelo próprio Maurício de Souza. E eu sempre achei o Horácio chato pra cacete. Mas como eu gosto de uma lombadinha bem legal e tal, e hoje em dia, relendo, já adulto, já calvo, eu achei um barato, eu gostei. Eu não gostava do Horácio, mas agora eu gosto. Mas enfim, mais tergiverso. O que eu quero falar aqui hoje é deste projetinho aqui, Mônica Sessentônica. O que o MSP resolveu fazer? Para comemorar os 60 anos da Turma da Mônica, todas as 6 quinzenais da turminha se envolveram numa história de multiverso. São histórias conectadas, toda a principal história de cada uma dessas edições se conecta com a outra, tratando do Mônicaverso. Não funciona muito bem, não ficou muito legal, mas nós vamos falar sobre isso aqui. Ó, eu vou mostrar as capas aqui para vocês. A Mônica, vocês veem várias versões da Mônica aqui, né? Bacana. Aí continua no Cebolinha, que tem aqui uns personagens antigos do Maurício de Souza e a Mônica do mangá e tal. Aí vai pra Magali, se eu não me engano. Tem a Mônica essa Mônica aqui, ó. É a Mônica dessa história aqui, da história inédita desse álbum de 30 anos, que é uma Mônica como se imaginava o futuro 30 anos atrás. Aí tem o Cascão, que é interessante. Chico Bento, aqui, que além do Mônicaverso é revelado que existe o Chico Verso. E encerra na Turma da Mônica, que é uma revistinha bem simpática, que é uma sucessora, né, daquele gibi do Parque da Mônica. Vocês lembram do gibi do Parque da Mônica, que durante muitos anos teve pela Editora Globo? Todas essas histórias são escritas pelo roteirista Flávio T. de Jesus, que é um bom roteirista, ele faz bastante coisas para MSP. Só que eu acho que não funcionou muito bem, não, essa ideia deles aqui. Eu acho que acabou ficando muito hermético. Assim, quem não é nerd de Turma da Mônica acaba ficando um pouco perdido. E eu não sei que tipo de público é tão nerd assim da Turma da Mônica a ponto de ser uma celebração, assim, sabe? Eu acho que é uma festa que convida poucas pessoas para entrar, no final das contas. E uma outra coisa que incomoda também é o excesso de ideias jogadas ao mesmo tempo e muito pouco desenvolvidas. Tudo passa batido e não fica divertido, na verdade. Não é uma leitura muito simples, não é uma leitura muito simpática, não é uma leitura muito agradável e não é divertido também. Tem algumas ideias boas. Mas, enfim, já tem 45 minutos de vídeo, eu não falei direito qual é a história. Um personagem que ninguém conhece, do Maurício de Souza, de 200 anos atrás, fica com ciúmes que a Mônica está fazendo 60 anos, e aí volta no passado para impedir o Maurício de Souza de criar a Mônica. E com isso ele será o glorioso protagonista do MSP. É uma ideia boa, é uma ideia simpática. Só que ela se apega muito a detalhes enciclopédicos do Maurício de Souza Produções, que eu não consigo enxergar tanto apelo para um público normal. Eu, que gosto do MSP, que gosto da Turma da Mônica,
eu me senti meio assim, pô, parece que eu tô numa festa da firma, sabe? Parece que eu tô acompanhando sabe aquele especial de fim de ano da Globo? Hoje é a festa, né? É meio que isso que eles fazem aqui, é uma autocelebração tão autoindulgente, sabe? Que meio que afasta, assim, quem não tá lá envolvido diretamente nessa produção, acho que acaba ficando um pouco alienado. Esse é um problema. O outro problema é a maneira excessivamente intrincada como ele acaba usando o conceito de multiverso mesmo. Porque tem tanta ideia, sabe? Parece que tem ali 60 anos de ideias represadas que o roteiro joga nessas 6 revistas aqui, nessas 6 histórias, uma quantidade absurda assim, de referências, de uma tentativa de estabelecer uma cronologia, é uma confusão, assim, e eu acho que trata muito mal o assunto multiverso. Toda a historinha dessa saga aqui, saga entre aspas, acaba começando com uma explicação do que é o Maurício Verso, e aí entra num outro problema que, ao mesmo tempo que é muito autorreferente, todas as ideias são extremamente derivativas, não tem nada de realmente inédito ou autêntico ou original, é tudo remetendo a outros conceitos de multiverso que a gente já está cansado de ver em filme da Marvel, em filme da DC, em gibi da Marvel, em gibi da DC. Isso acaba deixando, sabe, sem graça. Por exemplo, a última história, a suposta última história, é na Turma da Mônica, e o vilão é uma referência direta ao antimonitor da Crise nas Infinitas Terras. E aí a gente junta todas as referências obscuras que tem ao próprio MSP. Aqui, em dado momento, eles falam do desenhista, do arte finalista, que desenhava o cabelinho do Cascão. Sabe, faz algumas referências a isso. Em todas as edições tem algum tipo de referência a uma edição de 40 anos atrás, que eu não sei onde que as pessoas encontrariam essas edições, ao menos em bibliotecas públicas ou sei lá, em algum sebo, e que não faz sentido, as pessoas não necessariamente lembram dessas histórias, né? E mesmo que lembrem, são referências tão pontuais e tão batidas, que passam tão rápido, que, não sei, fica parecendo um negócio só para mostrar que tem muita coisa, sabe? Para mostrar, vejam quantas coisas nós já fazemos. Eu não sei, eu achei bem forçadinho no final das contas. A história parte de uma premissa divertida, vai. Tem o Mônica Verso, tem o multiverso das Mônicas, porque hoje a gente sabe que o que mais tem é a versão da Mônica, né? Tipo, atuais. E fora isso, ele brinca também com as versões dos desenhos diferentes. Tem aqui, ó, tem a Mônica como ela era nos anos 70. E aí, essa personagem dentro do gibi, eu achei uma ideia boa, ela se comporta e fala as gírias daquela época. É divertido. Só que, sei lá, eles poderiam ter deixado o desenho um pouco mais anguloso, né? Eu acho que ficou meio sutil até. Aqui tem as outras, ó, das séries, tipo a Mônica Jovem, tem a Mônica daquela série G12, né? Alguma coisa assim. Então, a Mônica Toy. Então é legal mostrar esse grande cardápio, essa grande variedade, mas eu senti que a maneira como eles concatenam isso para uma história parece um pouco esse vídeo que eu estou fazendo assim, sem muito planejamento, sem muita organização, e acaba ficando um monte de referência jogada para falar, olha que legal, estamos fazendo referências, só que são referências que no final das contas as pessoas não se importam muito, assim. Posso estar sendo muito mal informado, mas eu não consigo imaginar as pessoas que tenham esse conhecimento enciclopédico das revistas da Turma da Mônica, porque elas não têm o comprometimento cronológico de continuidade ou de background histórico de um gibi da Marvel, de um gibi da DC, dos anos 80, dos anos 90. Então, acaba ficando um negócio forçado das referências simplesmente para fazer referência. E acho que isso acaba empobrecendo. Acho que teria a oportunidade aqui de estabelecer uma ponte para o futuro, de desenhar esses lugares, esses pontos e tudo mais,
como uma nova proposta, como uma nova série. Eu adoraria, por exemplo, ler um gibi da Turma da Mônica com cronologia, sabe? Acho que seria uma ideia genial, assim. Acho que, por exemplo, esse roteirista aqui, o senhor doutor Flávio T. de Jesus, ele teria, ele tem o conhecimento e acho que ele parece consumir o tipo de conteúdo que poderia dar um bom resultado com uma Turma da Mônica de fato com cronologia. Mas aqui ficou um pouco qualquer coisa, assim, não dá nem para entender direito qual é o público desse gibi, porque ele aponta para muitos lugares, as histórias são difíceis de entender, porque vão e voltam de um jeito meio desordenado, sabe, por conta desse excesso de referências, e aí até as ideias legais que surgem ao longo do caminho são um pouco desperdiçadas. Tem uma passagem aqui que eu acho bem divertida, que é no do Cascão. A história do Cascão, eles descobrem que o Cascão foi substituído numa história, acho que dos anos 90, da Editora Globo, por um desses monstrengos alienígenas aqui. E aí eles descobrem isso, eles recuperam o verdadeiro Cascão e o Cascão tem que voltar para viver todas as histórias que foram vividas pelo seu Skrull. É divertido, é uma referência à Invasão Secreta, lógico, mas, e com piadas boas, assim. Só que se a história fosse melhor ordenada em torno disso, em vez de encher de microfonia ao redor, acaba ficando confuso e essa ideia legal acaba se perdendo. Eu sinto assim que o roteirista tinha ótimas ideias, um vendaval de ideias, mas faltou talvez um editor um pouco mais noiado. Assim, eu fiquei com essa impressão, que faltou um editor preocupado em deixar em concatenar tanta ideia e tanto conceito que poderiam ser legais de um jeito que ficasse um pouco mais palatável para o leitor ocasional, que é o leitor desse tipo de gibi. Na minha humilde opinião, posso estar falando a maior besteira do mundo. Seria a primeira vez. Outra coisa que me incomoda também é a insistência em algumas piadinhas, principalmente a respeito da Mônica Toy. Aqui eles estabelecem que a Mônica Toy é muito boca suja, e mais ou menos naquela piada do Guardiões da Galáxia com o Groot, né? Porque ele fala Groot, I am Groot. Aí aqui a Mônica Toy fala toy, 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 toy. E aí as pessoas entendem como um palavreado chulo, alguma coisa assim. E isso é engraçado uma vez, muito pouco engraçado duas vezes, e em umas histórias de 30 páginas isso é repetido às vezes 40 vezes. E aí fica bastante irritante essa insistência nessa gag especificamente, que me deixou bastante incomodado. Uma coisa que eu acho um pouco confusa também é o Cascão. O Cascão era um menino que não gostava de tomar banho. E aqui, a maneira como ele é retratado, ele é um nojentão, assim. Ele é um pouco mais grave do que simplesmente não tomar banho. Eu sinto isso como uma certa mudança do personagem que acho esquisita. Acho um pouco estranho. Até o nome da história é O Bufo do Milênio. Uma situação que eu acho diferente do Cascão que eu lia até um tempo atrás. Porque uma coisa é não gostar de tomar banho, a outra é ser um porco sugismundo. Também tem uma edição aqui com o Chaveco, que eu acho que está na hora de mudarem um pouco o repertório do Chaveco. Porque o Chaveco sempre foi um personagem que a galera gostava, que não aparecia muito, é verdade, é o tal do secundário. Só que hoje todas as interações que ele aparece é com essa piadinha de eu sou um personagem secundário. Eu sou um personagem secundário. Que ele virou um pouco... Sabe o núcleo do Bidu, que é consciente que está numa história em quadrinhos? Ele virou esse personagem, só que ele virou esse personagem com uma nota só. Eu sou secundário. Eu sou secundário. O Chaveco, ele tem um contexto da família dele que é muito mais legal do que todos os outros da Turma da Mônica. Que ele tem aquele pai divorciado, né, que é meio alcoólatra. Ele tem a irmã dele,
que é babá, né, da rapaziada e tal. Ele tem aquela avó psicopata, ele tem aquele cachorrinho desagradável. Então acho que tem todo um contexto dele que é tão mais legal do que essa história de eu sou secundário e tal, que é outra piadinha, tipo essa toia, assim, sabe? Que fica repetindo que, porra, desenvolve aí o cara, pô, ele é legal. Nessa história de repetir gag, né, no Chico Bento, tem esse mesmo problema com o Zé Lelé, que o Zé Lelé fica o tempo todo falando errado umas paradas. O Chico Bento também, tipo, é muito ruim, muito ruim. Eles ficam errando o nome do vilão, que é o Cafona. E eles ficam chamando o cara de Cafunga, sei lá o quê. Sem graça, pô, sem graça, não gostei. Então, enfim, eu gosto da ideia de ter uma historinha, né, uma saga, uma ideia distribuída em todas as 6 revistas quinzenais da Turma da Mônica. É super divertida essa ideia como projeto, como proposta, mas acho que ficou muito mal resolvida essa. Assim, como imagino que tenha sido o primeiro esforço mais bem desenvolvido nesse sentido, eu espero que em uma próxima oportunidade eles consigam concatenar melhor, organizar melhor o que é, para deixar a ideia mais fluida, né? Para deixar a história mais fluida, mais divertida, mais interessante. É bacana brincar com todo esse Mônicaverso? Tá meio chato já essa história de multiverso? Porra, também, né? Acho que agora, depois dessa, acho que agora já chegamos no limite, né? Descobrimos qual é o limite do multiverso. O Mônicaverso é a última fronteira do nosso querido multiverso. Chega, já dá para mudar de assunto, partir para outras modinhas aí. Pessoal dos gibis, pelo amor de Deus. Bom, essa foi a denúncia de hoje aqui no Chico Barney Comics. Muito obrigado pelo seu prestígio. No próximo vídeo, eu estou preparando já o próximo vídeo, nós vamos ter finalmente a estreia da nossa sessão de cartas. A nossa sessão de cartinhas finalmente vai estrear. Ainda dá tempo de você participar da nossa primeira edição oficial, já com o nome. Eu já decidi o nome, mas eu só vou revelar no próximo vídeo. Conto com o seu like, conto com a sua inscrição e nos vemos no próximo episódio aqui do Chico Barney Comics. Me conta se você está pensando em comprar aqui o Mônicaverso, se você já leu, se você gosta da Turma da Mônica. Um beijo na sua alma e até a próxima.